Paz e graça, mais uma vez, estamos com a segunda parte daquele vídeo anterior a esse, que faz uma pergunta a você: se Jesus permite que o mal venha sobre você para testar a tua fé. Essa é a segunda parte. Vamos abrir aqui o livro de Jó, para a gente entender melhor as intenções do diabo na nossa vida. Livro de Jó, capítulo 2, no verso 4 e 5, ele fala as suas intenções para o próprio Deus, quando pediu para tocar em Jó. E ele declara o seguinte, aqui, livro de Jó, capítulo 2, verso 4 e 5, acompanhe, por favor. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse-lhe: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, pois, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Veja o que o diabo falou ao próprio Deus, sabendo da capacidade humana em sentir dor, em sentir o sofrimento, e ele apostou que Jó iria blasfemar contra Deus, pelo que iria passar, iria negar a Deus. Essa é uma das principais razões de que o diabo, de uma certa forma ou outra, quando faz um crente passar por certas coisas, a intenção principal do diabo é fazer com que o crente blasfeme e comece a duvidar. E realmente abalou um pouco Jó, porque ele se examinava e o próprio Deus dizia para ele, e cita na palavra, que ele era um homem íntegro. Então ele ficou perturbado, ele ficou confuso, como muitos de nós ficamos. Só que hoje é outra história. Nós vamos voltar novamente para o livro de Lucas, do capítulo 22, no verso 12, no verso 32, que o próprio Jesus diz o porquê que dessa vez ele não permitiria que o diabo tocasse em Pedro, quando pediu Pedro para se ir andar. Esse é o motivo principal de que Jesus não pode permitir que o diabo toque em você. Veja só o que ele diz aqui. Lucas capítulo 22, no verso 32. Jesus vai dizendo aqui para Pedro que ele rogou ao pai dele para que não fosse tocado pelo diabo. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, quando ele diz: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Essa é a principal razão, uma das principais razões. A principal razão de Jesus não permitir que você seja tocado pelo diabo, porque ele já pagou o preço por você. Ele te comprou, você é filho. Você que me ouve e me vê. Você é mãe, você é pai. Você permitiria que um demônio ferisse o teu filho?
O próprio Jesus diz: vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então, meu irmão, era essa segunda parte que eu queria falar para você. Porque tem muita gente que acha que Jesus permite que o diabo toque. Jesus já pagou o preço, meu irmão. E às vezes a gente, para justificar a nossa falta de fé, a nossa falta de estrutura na palavra, o alicerce na palavra, é como diz a palavra, quando vem as ondas, os ventos fortes, as tribulações, se nós não tivermos alicerçado na pedra, na rocha, a nossa casa espiritual vai ruir. E eu sei que muitos que me ouvem e me veem estão nessa situação. Meu irmão, Jesus virou o cativeiro de Jó. Jesus veio para tirar, para desfazer as obras do diabo. Não esteja mais confiando nisso, porque pela fé nós colhemos os frutos. O Senhor disse: seja feito conforme a tua fé. Tem muitos que sofrem porque creem e acreditam nisso, estão anulando o sacrifício que Jesus fez na cruz, mas acha que o diabo ainda fica tocando. Pode até tocar pelo Evangelho, você numa luta espiritual, mas o diabo não pode mais ficar te tocando assim de graça, porque agora você é comprado e remido pelo sangue de Jesus. Era isso que eu queria falar, esse complemento a você. Então, Jesus, ele não pode permitir, porque é natural. Quando você é um crente e começa a acontecer coisas que não estão escritas na Bíblia, ou que você não tem entendimento, você começa a ter dúvida. É como o próprio Jesus diz, que a tua fé não desfaleça, a fé começa a desfalecer. Porque se você confia em Deus, em Jesus, pela nova aliança, pelo Evangelho, você recebeu como teu Salvador, e começa a acontecer coisas que o Evangelho não diz, você começa até duvidar. Essa que é a verdade, não adianta hipocrisia. Mas não duvide mais não, se firme na palavra e confie em Jesus. Aí você vai colher os frutos da fé que você exerce. É isso que eu queria falar para você. Fica na paz e na graça. Até a próxima oportunidade. Que Jesus te abençoe.